Olá, sejam muito bem-vindos ao Poder do Salto. Eita, como eu tava ansiosa para receber vocês assim, ó, no estúdio. Porque o nosso lançamento foi dentro do evento Entre Vinhos e Negócios e já tem um podcast para vocês assistirem aí, mas vamos ficar nesse aqui, se acomodem, fiquem à vontade, porque hoje o nosso assunto é um conteúdo que geralmente as mulheres têm muita curiosidade. Eu estou com uma convidada muito especial e eu vou trazer para que ela se apresente. Karen Falcão, seja muito bem-vinda e nos conte um pouquinho sobre quem é essa mulher. Muito obrigada, Raíssa, pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você nesse segundo episódio do Poder do Salto. Então, eu me chamo Karen Falcão, sou enfermeira obstetra, parteira, doula, trabalho nesse universo materno-infantil já há 12 anos, né? Sou mãe de 3, consultora em amamentação, perfuradora do furinho humanizado da orelhinha, realizo workshops e cursos, né, de preparação para babá, preparação para o parto e também cursos de doula. Perfeito. Eu quero te fazer uma pergunta já assim, para a gente dar início em relação a muitas mulheres que estão em casa agora, nos assistindo, têm dificuldade de equilibrar o ser mulher e estar trabalhando fora de casa. Como é que foi para você conseguir esse equilíbrio? Raíssa, esse é o grande desafio que todas as mulheres enfrentam, né? Que acaba que a gente tem várias jornadas de trabalho, né? A jornada de trabalho em casa, com filhos, com esposo, e aí ainda tem o profissional. Sim. Então, não é fácil conciliar, no entanto, é possível, né? Desde que você mantenha uma organização do seu trabalho, você determine ali uma agenda e faça um planejamento, de fato, para que você possa executar as suas tarefas de forma ordenada, né? E tranquila também. Para a pessoa, Karen, como é ser mãe? Ser mãe, para mim, é a melhor O olhinho dela brilhou, vocês perceberam? Da vida, gente, porque assim, eu sempre quis ser mãe, né? Sempre sonhei em ser mãe. E sempre, desde a minha infância, eu pensei e quis ser mãe de 3. E quando... Sério? Sempre quis ser mãe de 3. Porque eu sou filha, né, de 3. Nós somos 3 filhos, né? Então, eu pensava que 3 é um número muito bom. Então, eu sempre imaginei, quis ter 3 filhos. E detalhe, depois que eu tive os 3 filhos, eu queria 5. Porque foi tão boa a minha maternagem, né? Meu processo de ser mãe, que eu fiquei tão encantada que eu queria mais. E aí, você tem 3? Sim. Vai vir mais 2? Não. Aí, Conta aí pra a gente ficou no 3 mesmo. Mas deu aquela vontade, deu né? Deu aquela vontade. Principalmente quando a gente trabalha nesse universo, né? Materno-infantil e faz acompanhamento de parto. A cada acompanhamento de parto, a cada nascimento, a gente chega assim, chega o útero coça, sabe? Dá uma coceirinha ali, bora ter mais um, mas a gente ficou com 3 mesmo. Eu tenho muita vontade quando eu vejo o recém-nascido, aqueles cheirinhos de recém-nascido. Nossa, perfeito. Dá vontade de voltar lá e ter de novo. E só o recém-nascido tem aquele cheirinho, viu? É incrível, né? Incrível. É incrível. Quem é mãe aí já lembrou, né? Já vê a memória olfativa automaticamente. Isso. Karen, nessa jornada de conciliar a carreira, a mulher, né, Karen, que existe em você, você sentiu, porque eu já ouvi algumas mulheres falarem, nossa, eu me esqueci nesse processo de ser mãe. Como foi para você ter esse seu lado mulher muito bem definido quando você estava se entregando para o processo inteiro da maternidade? Ou você não passou por essa desestabilização emocional? Eu não percebi e não senti isso, até porque eu tive meus filhos muito nova, muito jovem, né? Eu casei muito jovem e tive meus filhos muito jovem e sempre quis ser mãe. Então, assim, era um sonho eu ser mãe. Eu casei, passei 6 meses casada e depois de 6 meses que eu não engravidava, eu digo, eu quero engravidar, porque eu ainda não engravidei, sabe? Então, eu casei, já queria engravidar. Então, eu orava a Deus pedindo um filho. E quando eu engravidei da minha filha, minha primeira filha, foi assim uma alegria imensa, né? E
quando ela nasceu, então foi assim muito especial, muito prazeroso. Eu pude estar com ela nos seus primeiros anos de vida, né, os primeiros 2 anos de vida, então foi muito especial. Então assim, eu não me recordo de ter passado por essa despersonalização também, ou desse esquecimento ali de mim, né, do meu autocuidado, por exemplo. Isso é muito importante, porque a gente ouve muito sobre isso, e também tem as mulheres que não passaram por isso. Sim. E eu fui uma delas. Eu amei todo o processo, eu amei até a parte mais chata que você imaginar das minhas 2 gestações, né? Tenho 2 filhas, uma de 13 anos e uma de 11 aninhos aí. Mas eu tive esse processo de me entregar mesmo para cada gravidez e descobrindo e tudo. E é legal a gente falar sobre isso, porque tem gente em casa que sempre vê como, meu Deus, engravidei. É um fardo. Ai, que peso. E agora? E existe esse lado gostoso, sim, de estar grávida e de ser mãe. Então, você vivenciou esse lado mais leve. Isso. Mais tranquilo. Eu pude vivenciar esse lado mais leve, mais tranquilo. Pausa. O microfone caiu. Foi. Eu nem vi. Tá. Então, eu pude vivenciar esse lado mais leve, mais tranquilo da maternagem. É claro que hoje, né, ao acompanhar mulheres, a gente percebe que sim, para muitas mulheres é um grande desafio, né, principalmente ali nos primeiros dias de vida do seu bebê, nos 30 primeiros dias, o processo da amamentação, né, ele é muito dificultoso para algumas mulheres, é muito desafiador, afinal é um serzinho novo que está chegando que você não conhece, não sabe quem é, não sabe como lidar. Às vezes eu brinco com os casais que acompanham e digo assim, e aí você chega em casa e diz assim, e agora? Cadê a mãe dessa criança? O que eu faço, né? E agora o que eu faço? Exatamente. Então tem muito disso, de alguns casais passarem por isso, por essa situação mais delicada. E é justamente onde eu ofereço o suporte, né? De acompanhamento, de orientação, do cuidado. Existe um planejamento ali? Existe um planejamento, né? Então a gente realiza o planejamento desde a gestação, e esse planejamento é para o parto e para o pós-parto também. Então, a gente precisa planejar o pós-parto, porque tem muitas pessoas, Raíssa, que pensam muito no parto. Ah, eu vou parir e vai ser assim, pensa muito e foca no parto, estuda parto, e esquece do pós-parto. Como se tudo fosse o parto em si, a gravidez e o parto, né? Exatamente. E o pós-parto, ele é um processo super prolongado, né? A gente diz que o pós-parto da mulher, ele vai num todo até o 1º ano de vida do bebê, que tudo é uma novidade, tem os marcos do desenvolvimento da criança, né? Tem a questão da amamentação, as trocas de fralda, as noites mal dormidas que ninguém conta. Então, às vezes as pessoas romantizam muito isso e a gente precisa direcionar esses casais para o que de fato é real e como lidar com essa realidade para que juntos eles possam passar por isso de forma leve e tranquila, porque é possível passar de forma leve e tranquila, é possível ter um pós-parto feliz, é possível ter uma amamentação feliz também. Você tá sonhando com isso? É possível. É muito possível. Muito possível. Acredite. Karen, quando você teve seu primeiro filho, segundo e terceiro, como foi os teus processos de adaptação com cada criança chegando? Como foi pro outro que era irmãozinho, que estava recebendo também junto um bebê ali, né, novo na família? Como foi para você conciliar isso? Então, na época eu não tinha muito estudo, eu não entendia muito desse processo, foi muito no instinto, né? No instinto materno. Quando a minha primeira filha tinha 2 anos, foi quando eu passei no vestibular e entrei na faculdade. Eita. E aí, quando eu estava na faculdade, no 6º período, eu engravidei do 2º filho. Então, foi uma gestação durante o período da faculdade, da graduação. Então, graduei, grávida, tive a oportunidade de ter o meu bebê já no final do ano, período de dezembro, onde eu pude estar com ele, não precisei trancar nenhum período da faculdade, e foi possível, né, finalizar o curso. E detalhe, eu formei grávida. Ai, que massa. Então, a minha graduação foi só para ter filhos.
Ai, minhas amigas dizem assim, é o teu diploma, né? Então, gente, que bom. eu formei grávida do terceiro. E logo, como eu formei grávida, eu tive também a oportunidade do meu terceiro filho me permitir vivenciar o processo de maternidade e cuidar do meu filho no primeiro ano de vida dele. Ou seja, me dedicar somente para eles, né? Para os 3. Tanto para o que estava chegando, quanto para os outros 2. Ouvindo você contar isso, né, que misturou o estudar, o executar, né, ir e voltar da faculdade, se formar, enquanto passava por todo esse processo, né, da maternidade, e me veio alguns estralos agora, né, você falando. O que eu pensei? É incrível, tá? Tem muita informação aqui, gente, mas eu vou estruturar e vou trazer para vocês. Olha só. Eu quero te perguntar, como foi lá na frente... Você está estudando sobre o que você entrega de conteúdo hoje, né? E você lembrar do seu processo de maternidade. Porque eu acredito que enquanto você estuda... Olha só, né, o que veio aqui. Eu imagino, enquanto você estava estudando, você também linkava. Opa, eu passei por isso. Opa, eu passei por essa fase. Isso aqui aconteceu comigo. Quando eu encontrar alguém que está passando por isso... eu vou entregar estratégia X, porque soma o seu conhecimento ali, teórico, Exatamente. com a sua prática. E eu acredito que isso traz um conhecimento muito prático, muito bacana para quem estiver te ouvindo. Perfeito. Me conta, assim, se teve algum momento, algum estralo que você, nossa, essa estratégia aqui, ela é importante demais e eu criei, ou eu desenvolvi, ou eu entendi que esse processo é importante. Então, dos meus 3 partos, né, todos eles eu tenho algo a dizer. Da minha primeira filha, eu tive a oportunidade de ter o parto normal por escolha. Eu não conhecia, não entendia, não sabia nada a respeito de parto, né? Afinal, não sabia nada da área. Era instintivo, eu queria parir normal, era um desejo meu. E eu tive a oportunidade de parir normal, foi uma experiência maravilhosa, né? Poder ter tido minha filha de parto normal, para mim foi assim, foi lindo, foi maravilhoso, foi sublime. Eu tive uma experiência exitosa de parto. A minha filha vai fazer 19 anos, então faz 19 anos atrás, eu, graças a Deus, não passei por nenhuma violência obstétrica, né, tendo em vista o período do nascimento dela, que infelizmente era um período que comum, né, de acontecer. Que acontecia muitas violências obstétricas. Eu ouvi, né, falando com outras pacientes, e eu ficava ali na minha quietinha, vou ficar aqui quietinha para não passar por isso. Então, foi uma experiência muito exitosa, e eu passo isso para os meus acompanhamentos. Só que no meu segundo filho, né, eu tive minha filha numa unidade pública, né, pelo SUS, e o meu segundo filho, eu já estava com um plano de saúde, uma condição melhor, fui para a rede privada. E falando com a obstetra, disse que eu queria parir normal. E ela disse, não, tranquilo, vai dar tudo certo, porque o segundo filho é até mais rápido. Então, me encorajou. E eu, tudo bem, então vou parir normal. E estava ali ciente que ia parir normal. No entanto, quando chegou numa consulta onde eu estava com 38 semanas e 2 dias, na hora que eu entrei no consultório, a obstetra disse assim, nossa, como você tá inchada, e aí começou a falar um monte de coisa, e disse, você com certeza deve estar com pré-eclâmpsia, vamos verificar essa pressão, e aí fez assim, aquele, né, alvoroço, disse, sua pressão tá alta, vamos fazer uma ultrassom de urgência, aí mandou fazer ultrassom, fiz a ultrassom, disse que meu bebê estava em sofrimento, e disse que a gente ia precisar de uma cesárea de urgência. Nossa. E eu disse, mas e o meu parto normal? Eu não ia parir normal. Ah, você tá louca? Como é que você vai parir normal? Você não pode parir normal? Você quer morrer? E eu fiquei assim, eu disse, mas eu não vim preparada. Ela, não se preocupe. Venha pra cá amanhã de manhã, que amanhã de manhã a gente faz sua cesárea. Nossa. Então, assim, foi muito frustrante pra mim, porque eu não estava preparada em hipótese alguma, de forma alguma, né, para passar pela cesariana. Então, uma das coisas, Raíssa, que eu converso muito com as minhas pacientes, né, porque existem pessoas que só olham assim, né, numa única direção. Sim. E pensam focam só no parto parir normal. E eu digo, e se for necessário uma cesárea? Você precisa estar preparada para que você não passe por uma frustração. Então, isso foi algo que aconteceu comigo, muito real, muito enfático e muito vívido, e foi muito doloroso para mim, porque eu não fui 7 horas da manhã para cesariana, porque eu não dormi, chorei a noite toda, queria que alguém me dissesse alguma coisa, um apoio para eu poder parir normal, ninguém me dizia nada. Eu só fui no final do dia, e eu fui
com uma sensação que eu estava indo para um abatedouro. Então, foi assim, a pior sensação da minha vida. Foi muito frustrante. Não foi uma experiência boa, foi uma experiência muito ruim. Chorei durante todo o procedimento cirúrgico. Isso, por essa situação, né, que eu passei do parto, eu tive um pós-parto bem delicado, onde eu tive uma depressão pós-parto, porque eu não aceitava ter passado por aquilo. Então, é interessante, importante a gente entender que às vezes há necessidade de fato. Daí eu tive o meu terceiro filho, a diferença de idade foi menos de 2 anos, de um para o outro onde eu engravidei. Busquei outros obstetras, onde eles disseram para mim, uma vez cesárea, sempre cesárea. Aí eu fui em outro, uma vez cesárea, sempre cesárea. Fui no terceiro, uma vez cesárea, sempre cesárea. Eu digo, se 3 está falando, então... Deve dar certo, Deve dar certo, eu vou pra cesárea, é o jeito. E foi diferente a forma que eu fui pra cesárea, né, pra segunda cesárea. Eu já fui aceitando, compreendendo que era necessário. Ou seja, eu me preparei desde o início. Então, essa preparação, ela é primordial. Ela muda tudo, a percepção, a sensação, né? Muda toda a percepção, muda a análise, muda o comportamento, muda a forma que você enxerga. Porque, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar, mas quando as pessoas falam de parto, falam, eu não queria ver minha esposa sofrendo tanto tempo, né? Coloca o parto como sofrimento, mas o parto é sofrimento? O que é o sofrimento, né? Então, quando a gente para pensar, eu gosto de dizer que sofrer é passar por algo que a gente não gostaria de passar. Então, eu sofro, porque eu não gostaria de passar por aquilo. Ou seja, eu fui para uma cesárea e eu não gostaria de ter ido para cesárea. E eu sofri muito por isso. E aí, quando você quer, você estuda, você sabe que você vai parir, que o processo de trabalho de parto dói, é doloroso, você está se permitindo vivenciar, né, uma experiência. E a dor, ela é muito subjetiva. Você pode sentir dor como não, ou então a gente pode melhorar esse teu processo doloroso com as técnicas que a gente usa de métodos não farmacológicos de alívio de dor. Então, é necessário uma preparação, e isso foi o que mais marcou no meu processo de maternagem, que eu trago hoje para a minha vivência e os acompanhamentos, né? Essa experiência de vida que veio com essa bagagem, onde hoje eu converso com esses casais e essas famílias que é importante estar preparado. Eu achei incrível te ouvir, porque realmente essa questão de você se preparar é como se a gente escolhesse. Esse é um sofrimento que eu não escolho mais chamar de sofrimento. Eu escolho chamar de processo e eu escolho viver ele da melhor maneira possível. Exatamente. Né? É um processo muito consciente e que, inclusive, a gente pode usar esse pensamento para várias coisas da vida. Várias né? coisas. Serve para muita coisa. Tem coisa que a gente se apega como problema, a gente quer ver aquilo como problema, mas às vezes é só um processo, tá só te amadurecendo para algo, tá só te fazendo crescer para outra coisa. Como que você escolheu essa profissão? Ou ela te escolheu? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre gostei muito do cuidado, né? De cuidar. Então, eu vi na enfermagem esse processo do cuidar estar ali bem, sabe? Estabelecido. Então, quando eu estive no processo de graduação, eu gostei muito da área da saúde da mulher. E quando eu tive os meus filhos, né? E que logo depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fui direto para onde? Para uma maternidade. Então, meu primeiro emprego foi na maternidade. E justamente foi na maternidade que eu tive a minha filha. Meu Deus! Então, quando eu estive ali, sabe, veio aquela memória afetiva do meu parto. Eu encontrei o obstetra que assistenciou o meu parto, sabe? Pude conversar com ele, agradecer. Então, foi uma experiência muito maravilhosa. E lá eu tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação, né? Pela Rede Segon e Ministério da Saúde. E eu fiz a pós-graduação em obstetrícia, porque eu já amava essa área. Quando eu estava na pós-graduação, em uma aula, veio uma aula sobre mitos, né, e verdades sobre as indicações de cesárea. Aí, sabe o que veio à mente? A tua experiência. A experiência com o meu segundo filho, principalmente, Sim. que foi o que foi mais doloroso para mim. Sim. Então, veio lá, e aí qual foi a aula, por exemplo, dizia o quê? Uma das indicações de cesáreas desnecessárias são os períodos festivos. Né? Aí imagina só, meu filho nasceu no dia 22 de dezembro. Será por que fui indicada para cesariana? Gente! Então, ali, já sabendo ler os meus exames, já sabendo, conhecendo tudo, eu ainda tenho, né, esses exames, a ultrassom, eu fui pegar e fui ver.
Gente, não tinha pré-eclâmpsia, coisa nenhuma. Meu filho não estava em sofrimento, coisa nenhuma. Foi Nossa. simplesmente porque a obstetra não queria estar disponível no período de Natal e Ano Novo. Ou seja, eu tive o meu parto roubado. Então, naquele dia, naquela hora, eu Que senti... pesado isso. Eu senti isso, de caramba, eu tive o meu parto roubado. Naquele dia, quando eu cheguei em casa, que eu olhei os meus exames, Raíssa, eu bati a mão e disse assim, pois a partir de hoje, o que depender de mim, nenhuma mulher mais vai ser enganada da forma que eu fui. Uau! E aí foi como eu tomei como objetivo de vida, né? Esse acompanhamento, estar com esses casais, com essas mulheres nesse processo do gestado, maternado, trabalho de parto, do parir. E Gente, foi eu tô assim. encantada. Eu acho que vocês de casa também estão encantadas com o que vocês estão ouvindo aqui. É algo muito especial, porque não é uma escolha aleatória, foi todo um propósito, toda uma situação que você trouxe. Poxa, eu como quero... objetivo de vida como mesmo. objetivo de vida, né? Eu quero transbordar conhecimento para essas mulheres que estão em uma fase que é tão importante. Sim. E dizer que é possível ser leve. Isso é muito legal. Muito, muito bacana mesmo. Quem mais te procura? Então, gestantes, tentantes, né? E por incrível que pareça, os esposos das gestantes me procuram Eu achei também. que essa seria a última opção. Eles me procuram. Quando isso aconteceu pela primeira vez, eu fiquei surpresa. Eu disse, como assim? Né? Ele tá... E é incrível ver isso, Raíssa, porque a gente vê que esse casal, esse homem, né, esse parceiro, ele não é só aquela pessoa que apoia, é aquela pessoa que tá junto. Sabe? Aquela pessoa que diz assim, eu tô contigo. Sim. Então, eles vêm, procuram, perguntam, tiram dúvida, mandam WhatsApp, perguntam como é o acompanhamento. Às vezes eu fecho contratos com o esposo, às vezes eu nunca nem falei com a gestante. Gente, que incrível! Como também, que... desculpa, também muitas mães, né? As mães de gestantes, tias, parentes... pessoas também que querem fazer furinho da orelhinha, pessoas que estão no processo de amamentação, que não tiveram uma consultoria antes, né, na gestação, buscam também essa consultoria no pós-parto, na amamentação. Muito legal. Como que a enfermagem e o parto humanizado mudaram, talvez, a percepção da saúde da mulher para você? Como que você vivenciou tanto o estudo, a sua experiência, como que você olha hoje para a saúde da mulher? Então, uma das áreas da enfermagem que mais nos deixa, né? Como é que eu posso dizer? Não é empoderada, é onde a gente tem uma maior capacidade de atuação, né? É a área da obstetrícia. Então, nós, quanto enfermeiras obstetras, temos uma habilitação técnica, tanto para assistenciar o processo de trabalho de parto, quanto parto e nascimento. Quando eu me identifiquei, né? Quando eu me apresentei, eu falei que eu era parteira. Aí, às vezes, você pergunta, parteira? Como assim? Existe parteira? Sim, existe. Né? Então, a gente se intitula como parteira urbana, onde a gente assistencia o trabalho de parto em domicílio. É possível mesmo, então? É possível. Não é coisa assim de novela, não é coisa... Não é coisa de novela, é possível parir em casa, né? Você estando com um profissional habilitado. Então, nós, enfermeiros obstetras, temos essa capacidade de habilitação técnica respaldados pelo nosso conselho para assistenciar esse parto. E às vezes as pessoas perguntam, mas não seria necessário um médico ali? Não. A enfermeira obstetra pode estar lá e fazer tudo. Mas e o bebê? Nós também temos a capacitação técnica, né? E o curso de reanimação anual atualizado para os cuidados com o bebê, no que for necessário e preciso. Nossa! Por isso que eu escolhi essa área, porque é uma área que nos dá uma habilitação, né? E um respaldo em cima de tudo aquilo que a gente faz e atua. Como esposa, mãe, mulher... e uma profissional, você já se sentiu julgada em algum momento? Sempre, né? Nossa, acho que a mulher, assim, hoje em dia tá mais leve esse processo, né? Esses julgamentos, esses apontamentos. Mas ainda assim, Raíssa, às vezes isso vem até de nós mesmas. Sabia? A gente se culpa, né? E por conta de quê? Às vezes do próprio machismo que está arraigado dentro da gente.
Às vezes nós mesmas, mulheres, somos machistas e nem nos damos conta disso, sabe? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu já me senti sim julgada, apontada, já me senti culpada, às vezes por exemplo, estar o dia todo na faculdade, estudando, fazendo prova, tendo que fazer estágio e não poder estar com meu filho, né? E isso foi algo que foi, assim, a gente tem que entender que existe as necessidades, mas também a gente tem que saber se perdoar. Isso porque é importante. a gente mesmo precisa se auto-perdoar, exercer o auto-perdão, para que a gente não venha se colocar nesse lugar de culpa. Porque a gente se frustra, a gente fica entristecido e não oferece o que a gente precisa, né? Tanto na carreira profissional quanto em casa. Em algum desses momentos de frustração, já pensou em desistir? Já pensei em desistir. O que te manteve firme? O foco, o objetivo, o lá na frente, onde eu queria chegar, onde eu queria estar. Foi o que me manteve firme. E principalmente os meus filhos. Uau! Porque eles foram os que me fortaleceram, que me deram força. E é muito lindo eles dizerem assim, mamãe, é incrível. Quando eu vou, né, para assistenciar um parto, eles perguntam, mamãe, e aí, deu certo? Nasceu? E o bebê? Quero ver foto. Mostra a foto. Meu Deus, que fofinho. Então, eles me encorajam, sabe? Eles estão ali junto comigo, eles me apoiam. Às vezes eu chego cansada de trabalho de parto, Raíssa. Eles pegam, põem uma bacia de escaldapés e fazem escaldapés em mim. Gente! Fazem massagem. Então, como é que a gente vai desistir com essas pessoas que estão ali nos isso é lindo nos demais. fortalecendo, né, nos dando apoio? Porque às vezes a gente pensa em desistir por causa deles, por não estar dando uma atenção adequada para eles. Sim. No entanto, é eles que me motivam a cada dia. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu vou fazer meio que um jogo um pouco mais rápido com você, para você me falar em poucas palavras o que significa tal palavra para você. Tá bom? Vamos tentar fazer aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Defina mulher. É um ser inigualável. Acho que foi, de todas as obras de Deus, foi a obra-prima mais perfeita que Deus fez. Defina nascer. Nasceu milagre. Milagre. Defina viver. Viver. É difícil, né? Viver. Viver. Viver é força de vontade. Amei a tua definição. Muito bom. Defina homem. Homem. Parceiro, companheiro. Alguém que precisa estar junto. Defina casal. Família. Unidade. Defina família. A base da sociedade, a base de tudo. A base. Que lindo. Deixa pra gente agora uma reflexão e no final da tua reflexão, onde as pessoas podem te encontrar, porque eu tenho certeza que você ficou com vontade de ouvir mais. Uma reflexão. Eu gostaria de dizer, né, para você que está nos assistindo, que a nossa vida, ela é muito curta, muito passageira, né? Os dias estão passando muito rápido e que a gente precisa viver a intensidade do momento a cada dia, principalmente com o teu filho, com a tua família, com teu amigo, com a pessoa que está ao teu lado. Viva o hoje, viva o agora, viva o presente, curta cada momento. Existem pessoas que buscam tanto o amanhã, buscam o futuro, planejam o futuro e não vivem hoje. A própria Bíblia diz, né, a palavra do Senhor diz que não vos andei ansiosos com o amanhã. Então, nós devemos viver e vivenciar o hoje, o presente, o momento e dar o nosso melhor como se fosse o último momento, como se fosse a última vez que fôssemos ver ou que fôssemos cuidar daquela pessoa ou que fôssemos estar ali onde a gente estivesse. É uma viagem, é um passeio, é um almoço, seja o que for. Sempre dê o seu melhor em cada momento.
E eu tenho certeza que dessa forma, talvez a gente não mude o mundo, mas a gente consegue mudar ali o ambiente que a gente se encontra. E tem uma frase de Michel Odent que eu gostaria de deixar, que fala assim, que para a gente mudar o mundo, é preciso primeiro a gente mudar a forma de nascer. Então, que possamos, né, respeitar os nascimentos, que aí com nascimentos respeitosos, nós teremos seres humanos melhores. Nossa, que coisa linda! E falando em presente, usando uma parte da sua fala, foi um grande presente ter você aqui no Poder do Salto. Eu queria que você deixasse onde as pessoas te encontram. Para mim foi uma enorme alegria, né, estar aqui com vocês. E vocês podem me encontrar no Instagram, enf.karenfalcão. E no Facebook, né, em todas as redes sociais, é só colocar enf.karenfalcão que vocês me encontram lá. Foi um prazer imenso. Muito obrigada pela tua presença. Fiquem agora. Olha que coisa linda, olha que sensação maravilhosa, esse encerramento do Poder do Salto. Vocês perceberam aí o impacto, né, do que é esse podcast e das pessoas incríveis que vão estar aqui entregando conhecimento, a experiência, a percepção, para você que vai acompanhar conosco. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, coloque Poder do Salto e nos encontre. E essa foi uma realização do Media Hub 92. Muito obrigada. Tchau, tchau.